Eu vou falar rapidamente o tema que eu quero compartilhar com vocês em pouquíssimos minutos. Foi definido aí um tempo de 8 a 10 minutos para a gente fazer uma exposição e uns 5 minutos a 8 minutos para a gente fazer depois o momento de interação. De repente alguém quer fazer uma pergunta, quer trazer alguma contribuição em relação àquilo que foi dito. Então nós vamos tentar respeitar esse tempo exatamente para que todos igualmente possam ter oportunidade de compartilhar e quem tiver dúvidas ou quem quiser fazer alguma interação possa também ter a oportunidade de fazê-lo. O que eu quero rapidamente compartilhar com vocês, eu vou apresentar aqui só uma perspectiva panorâmica da temática, e eu vou fazer isso por um motivo assim, muito óbvio, porque aquilo que eu vou trazer em rápidas palavras para vocês é o último capítulo do livro, Crer e Pensar. Então, se eu contar a história toda para você, você não vai comprar o livro, não vai querer ler. Não, o professor já disse, né, tudo que está lá, então essa parte aí a gente pula. Eu vou dizer para você, assim, em rápidas palavras, qual foi a proposta, qual foi a temática que eu escolhi para compartilhar e para deixar como contribuição na FACEB, e capítulo do nosso livro, na 10ª edição, Crer e Pensar. E aí, a partir disso que eu vou dizer, se você considera que é um assunto importante, um assunto relevante, nós queremos desafiar você a adquirir o material. Quando você adquire, você está investindo no reino de Deus e, obviamente, que está investindo em conhecimento e todo mundo ganha com isso. Então, o tema da minha comunicação, o que Jesus diria sobre a violência contra a mulher na atualidade? Isso é uma pergunta, já que a temática era exatamente essa, né? Tratar sobre justiça social, pensar teologia e justiça social e tentar responder essa pergunta: tem lugar ainda? Será que nesse mundo de tamanhas injustiças existe lugar para a teologia? Será que existe lugar para o teólogo ou a teóloga deixar algum tipo de contribuição? E aí diversas propostas foram feitas em relação à injustiça social e dentre essas propostas, uma delas foi a questão da violência contra a mulher. E como essa é uma temática que eu, particularmente, me envolvi bastante com ela, foi temática, inclusive, do meu doutorado em Ciências da Religião na PUC, eu quis deixar alguma contribuição no livro, tentando apresentar uma resposta a isso que não é uma pergunta aqui de momento, mas que é, na verdade, um elemento para reflexão. O que Jesus diria sobre a violência contra a mulher na atualidade? Eu coloco lá a reticência, os 3 pontinhos, para a gente pensar, para a gente refletir a respeito disso. No texto que eu produzi, lá no capítulo, e aí se for um assunto que te interessa, eu vou recomendar a você que, de fato, faça a leitura, porque isso pode ser importante para você. No texto que nós produzimos como contribuição para o livro, eu fiz lá algumas divisões, tentando abordar a temática e tentando dar uma percepção assim, do que Jesus diria em relação a isso. E eu comecei fazendo um raio-x sobre a violência contra a mulher no Brasil, e particularmente em tempos de pandemia. E, obviamente, que eu coloquei alguns dados ali e tal, como foi a situação das mulheres e praticamente como é que essa condição de violência contra a mulher ela se manifestou particularmente nesse período de pandemia, devido à obrigatoriedade do isolamento social, aquela situação toda que a gente conheceu e viveu intensamente, só agora que nós estamos saindo desse estado. Esse raio-x que eu faço são algumas considerações, alguns apontamentos, alguns dados estatísticos que nós temos em relação a isso, a situação da violência contra a mulher, particularmente da violência doméstica. Não é nem necessário fazer menção disso, lá existem algumas menções importantes, depois você pode conferir, mas basta assistir um jornal, assistir um noticiário, para a gente saber, para a gente perceber que essa questão da violência contra a mulher, ela, diferente, né, daquilo que muita gente considerou por muito tempo como um mero fenômeno social, ela chegou a ser considerada e é considerada como uma endemia, uma doença que, infelizmente, se instaurou na sociedade brasileira, e eu estou pensando em violência social, violência contra a mulher, a partir do contexto brasileiro, ela acabou se estabelecendo, acabou se instaurando por aí de forma silenciosa e, infelizmente, ela permanece e tem resistido e resistido duramente à questão da erradicação desse mal. Esse período, particularmente aí de pandemia e de isolamento, isso fez com que
esse elemento que muitas vezes estava escondido aflorasse. E aí eu volto a dizer, basta ler o noticiário para a gente perceber como essa questão da violência contra a mulher em particular, ela tem ocupado aí os principais canais de comunicação, e esse é um elemento que deveria chamar profundamente a nossa atenção enquanto cristãos. Nós estamos falando disso, estamos falando do papel do teólogo numa sociedade, de um discurso vinculado à justiça e pensando como a teologia pode contribuir em relação a isso. Então, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Como nós, na condição de teólogos e teólogas, podemos e devemos lidar com essa questão da violência contra a mulher? Então, existe um contexto e a gente não pode negar isso, independente de dados que eu dê para você aqui, você tem consciência dessas questões. Depois de fazer esse raio-x, o próximo passo é apresentar essa perspectiva de violência contra a mulher à luz das origens do próprio cristianismo. Aí eu faço toda uma leitura de um contexto pré-cristão, onde essa batalha, né, essa luta entre diferentes povos, diferentes nações, de se explicar relações sociais, e quando a gente fala de violência contra a mulher, nós estamos falando de relações sociais, nós estamos falando de relações entre gêneros, entre o gênero masculino e o gênero feminino, então há uma dificuldade nas relações ali. Explico como as diferentes nações, em diferentes momentos históricos, elas tentam dar uma justificativa para essas questões de relações sociais nas diferentes facetas, e dentre essas facetas, a questão da relação, do relacionamento homem e mulher num contexto social. Então, isso é bem desgastante quando a gente faz essa análise, pensando aí Grécia, pensando Roma, por exemplo, a situação da mulher, geralmente, é uma situação de submissão, é uma situação de exclusão social, eu posso usar essa expressão, ela é uma situação de reclusão no lar, na casa, na família, ela é a esposa, ela é a dona de casa, ela é a mãe de filho, então, geralmente, essa é a leitura que os diferentes povos faziam em relação a isso, e aí, quando a gente faz uma leitura para o momento em que o cristianismo surge, a gente sabe que o cristianismo surge num contexto judaico, né? Então, o cristianismo, o berço do cristianismo é o judaísmo, então o cristianismo nasce num contexto judaico. Quando a gente avalia a leitura que o judaísmo fazia em relação à mulher, a gente percebe que não é muito diferente da maneira com que outros povos a enxergavam. Obviamente que aqui e ali a gente vai ter uma perspectiva que se destaca, mas geralmente essa mulher acaba sendo excluída, essa mulher acaba sendo colocada em segundo plano, e de alguma maneira, de alguma forma, o homem, a pessoa do sexo masculino, é a pessoa que vai ocupando lá papel, ocupando posição de destaque. Então, eu faço uma leitura e mostro como no período pré-cristianismo essa situação ela se manifestava, e aí, com o advento do cristianismo, a gente percebe uma leitura absolutamente distinta disso. O cristianismo, diferente de outras religiões como o judaísmo e de outras instituições sociais, como a perspectiva, a cosmovisão grega ou romana de mundo de realidade, ele vem apresentando uma nova proposta, interpretar mundo e realidade, mas pensando no indivíduo enquanto pessoa, pensando na necessidade que esse indivíduo tem de salvação, de encontrar-se, de perceber-se, de reconhecer-se enquanto ser, enquanto pessoa. E aí eu mostro a contribuição que o cristianismo, a partir de Jesus, a partir do modelo de Jesus, dos discursos dele, a contribuição que o cristianismo traz para elevar o papel, não apenas o papel da mulher, eu estou pensando violência contra a mulher, mas o cristianismo e o movimento de Jesus, vamos usar essa expressão aqui para falar do cristianismo originário, desse momento que o cristianismo surge no seio do judaísmo, esse cristianismo ele vem para resgatar não só a mulher da condição de violência, mas vem para resgatar o pobre, vem para resgatar o pária da sociedade, fariseu, o escriba, né? O escriba, o cobrador de impostos lá, o indivíduo que fazia esse trabalho todo, era a pessoa que era desprezada, que era rejeitada. Então, as classes menos favorecidas da época de Jesus, as classes consideradas lá as pecadoras ou consideradas desprezíveis, os cobradores de impostos, as prostitutas e os ladrões e tal, as pessoas que a sociedade não dava muito valor, eram as pessoas a quem Jesus efetivamente levava a sua boa notícia.
E o tempo todo ele era questionado por isso. O tempo todo chamava-se a atenção de Jesus e questionava-se, inclusive, a idoneidade do seu caráter, porque o que se dizia é que o tempo todo ele estava sentado e comendo com pecadores, e que isso demonstrava que Jesus talvez não tivesse uma índole tão preservada como supostamente as pessoas imaginavam ter. E aí a fala de Jesus era sempre uma fala precisa em relação a isso. O são não precisa de médico, é o médico que precisa, o são precisa de médico, é o doente que precisa, o Filho do Homem não veio buscar o que está são, mas ele vem buscar o doente, ele vem salvar aquele que está perdido, né? Então, a reação de Jesus é sempre essa reação de alguém que não se cala e que não se deixa intimidar diante daqueles que questionam a sua postura. E aí, pensando nesse contexto todo de Jesus e da reação dele, eu faço uma leitura específica a respeito da posição de Jesus sobre um ato, ou pelo menos uma tentativa de ato de violência contra a mulher, que é o Evangelho de João, capítulo 8, a partir dos versos 1 a 8, todo mundo conhece, e conhece muito bem o texto, é aquela suposta mulher que foi pega no próprio ato adulterando, né, que é levada até Jesus, e aí os doutores da lei, eles colocam essa mulher diante de Cristo, e a proposta é que Jesus dê alguma solução em relação àquilo, porque, de acordo com a lei de Moisés, tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Então, há todo um discurso desses religiosos em relação àquela mulher, em relação àquilo que a lei dizia, e pelo próprio discurso deles, a gente já percebe como esse judaísmo da época de Jesus é um judaísmo que, de fato, menospreza, que, de fato, invisibiliza, eu posso usar essa expressão, a mulher, e que, ao mesmo tempo, coloca o ser humano, o homem, né, o macho, numa condição assim bem confortável. A lei é citada, de acordo com a lei de Moisés, tais mulheres devem ser apedrejadas, mas essa lei é citada de forma conveniente, né? Porque quando se vai no Deuteronômio buscar o fundamento a partir do qual essa mulher está sendo levada a Jesus para ser julgada, o fundamento ali é que o homem é o primeiro responsável. Se há realmente um ato de adultério e se há flagrante, e o que eles levam a Jesus é que essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, então a lei dizia que tanto o homem, e começa com o homem, a lei, como a mulher, os dois deveriam ser levados diante da congregação e ambos deveriam ser apedrejados. E a ênfase que o texto dá, quando fala desse juízo que recai sobre o casal que foi pego supostamente no próprio ato adulterando, a ênfase é sempre dada primeiramente ao homem. Primeiro o homem vai ser apedrejado, depois a mulher, o homem, a mulher, o homem, a mulher, a ênfase é essa. Mas na fala que os religiosos trazem a Jesus, ou apresentam a Jesus, pedindo uma opinião dele, o que é que você diz em relação a isso? A gente percebe que essa lei, essa palavra que está sendo compartilhada ali, é uma palavra que é compartilhada pelas metades, né? Então, há uma intenção ali de provar Jesus, ninguém está preocupado com justiça ou injustiça, ninguém está preocupado com o que a lei diz ou não, mas a intenção é colocar Jesus em apuros, e é interessante esse texto porque aqui a gente tem a oportunidade de ver como Jesus reage em relação a isso, né? Essa questão da violência contra a mulher. Poderia mandar apedrejar se quisesse, foi pego no próprio ato adulterando e tal, mas essa não é a postura que ele faz, primeiro porque ele entende que não há preocupação com lei, não há preocupação com observar ou não a vontade de Deus, mas existem interesses escusos, e primeiro Jesus mexe com esse interesse. Então, desafio todo mundo, vocês conhecem a história, o pessoal sai, e depois, quando só tem Jesus e a mulher, vem aquela velha história, Jesus dirige a ela a pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusa? Ela diz que não, e aí vem a fala de Jesus, eu também não acuso, vai embora, não peques mais, e a história termina assim de uma forma linda. Então, uma situação que poderia ser trágica, e certamente tragédias assim eram muito comuns no tempo de Jesus, na época de Jesus, mulheres que eram apedrejadas por N fatores, e muitas vezes se justificavam esses fatores por uma suposta traição, por um suposto ser pego em adultério, né, como foi lá o caso da justificativa que deram a Jesus. No caso de Jesus ali, a coisa não funcionou bem, a mulher acabou saindo numa situação confortável e ficou para a gente aí um exemplo, ficou para a gente uma lição. E aí eu termino, depois que eu faço essa análise, eu estou só passando a coisa por cima, depois que eu faço essa análise, eu pergunto, né, o que a gente pode aprender com o exemplo de Jesus, o que Jesus diria para nós hoje,
em relação a essa temática, se ele estivesse entre nós, e eu dou algumas respostas em relação a isso, a essa pergunta. O que é que ele diria no nosso tempo, na nossa época, em relação a essa temática? E a primeira resposta que eu dou a isso é que Jesus diria não à violência contra a mulher. E eu coloco esse não, grafado todo em maiúsculo, exatamente para enfatizar isso. Se Jesus estivesse no nosso tempo, na nossa época, vivenciando essas situações todas e pudesse dar um parecer em relação a isso, a fala de Jesus seria não, seria enfático, como ele foi enfático no seu tempo, na sua época, quando era questionado por comer com publicanos e pecadores. A fala de Jesus, a resposta dele seria um não radical. E esse não radical de Jesus, ele seria um não radical fundamentado nas próprias Escrituras. Por que Jesus diria não a essa questão da violência contra a mulher? Por que Jesus diria não em relação a esse menosprezo ao sexo feminino, à mulher em geral? A primeira resposta que o próprio Jesus daria, e ele deu essa resposta quando se tratou, por exemplo, de uma questão de divórcio, se era lícito ou não. A primeira resposta que Jesus daria é que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e quando ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano que é criado no singular, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o Senhor desdobra esse ato criador dele, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, é dito que esse ser humano, que foi criado para refletir a imagem e semelhança de Deus, ele é criado na condição de macho e de fêmea. Ele é criado na condição de homem e de mulher. Então, o ser humano só consegue refletir plenamente a imagem de Deus quando ele efetivamente se reconhece na condição que Deus o criou, na condição de homem ou na condição de mulher, que é o que nós estamos tratando aqui efetivamente, a questão da violência contra a mulher. Então, essa seria a primeira justificativa de Jesus. Não é lícito, não é conveniente praticar violência contra a mulher, porque a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus, na mesma condição que o homem. O ser humano foi criado nesse estado. E quando se fala de dignidade diante de Deus, por causa dessa imagem e semelhança, homem e mulher estão em lugares iguais. Existe igualdade de dignidade quando a gente trata de homem e de mulher, nesse ato criador de Deus. O homem não expressa mais a imagem de Deus e nem a mulher expressa mais essa imagem. O ser humano é que expressa plenamente essa imagem, e esse ser humano que expressa plenamente a imagem é esse ser que é criado na condição de macho e de fêmea. Então, Jesus certamente utilizaria aí o ato criador de Deus para mostrar que a violência ela não é justificável em hipótese nenhuma, além dessa questão de Jesus dizer não, né, por causa do ato criador de Deus, é certo que ele reconheceria que, apesar da igualdade que existe entre homem e mulher no que diz respeito à dignidade vinculada ao ato criador de Deus, Jesus reconheceria que igualdade ou dignidade diante de Deus não implica em dizer que os papéis de ambos, de homem e de mulher, sejam papéis idênticos. Essa igualdade ela existe, ela é real por causa do ato criador, mas o próprio Criador ele fez questão absoluta de estabelecer papéis distintos para o homem e para a mulher, de abençoar essa relação, de estabelecer limites para essa relação, e nesse estabelecimento de limites, homem e mulher, eles ocuparam papéis distintos. Então, existe igualdade entre homem e mulher, mas nessa igualdade existem papéis distintos que homens e mulheres devem desempenhar, e certamente Jesus reforçaria essa ideia. Então, essa é uma outra lição importante que a gente aprenderia com Jesus. E a partir do modelo, do exemplo dele, o que a gente poderia fazer, então, para lidar com essa questão da violência que, infelizmente, acontece nos nossos arraiais o tempo todo, e muitas vezes a gente fica aí sem saber o que fazer. Então, uma das coisas importantes que a gente deveria fazer no tempo que nós estamos vivendo, primeiro, é ter consciência que existem instrumentos legais para nos orientar em relação a isso. A Lei 11.314, 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, é uma lei que todo pastor, todo cristão, todo homem de Deus deveria conhecer, porque é a lei que lida especificamente com essa questão da violência contra a mulher, que ajuda a gente a perceber com clareza como legalmente essa postura é tratada. Isso ajudaria a gente a perceber os nossos atos, inclusive orientar outras pessoas em relação a isso. Uma segunda coisa que a gente precisaria fazer, se nós quisermos seguir o modelo de Jesus,
é deixar de justificar a violência que acontece no nosso meio, nos nossos arraiais, no meio cristão, com mitos que já não se sustentam mais. Briga de marido e mulher não se mete a colher, isso é um problema íntimo no qual não é apropriado intervir, não é próprio da missão da igreja intrometer-se, é dever do cristão perdoar incondicionalmente. Então, esses são mitos que a gente vai criando para fechar os olhos para essa realidade que existe, para essa realidade que muitas vezes se manifesta entre nós, e inconscientemente a gente está assumindo uma postura de omissão quando a gente faz isso. Então, quando você fecha os olhos para uma realidade como essa, você acaba assumindo aí um papel de omissão. E, finalmente, quando a gente decide, né, que nós não vamos mais aceitar isso, que a gente vai fazer alguma coisa em relação, a gente precisa assumir a mesma condição de Jesus. Quando alguém é levado até Jesus para receber ou para sofrer um ato violento, aquela mulher já estava sendo violentada antes de chegar a Jesus, a postura de Jesus deve ser uma postura inspiradora para cada um de nós. A gente deve estar pronto para receber essas pessoas, deve estar pronto para trazer segurança física, psicológica, espiritual, pronto para alcançar essas pessoas, para auxiliá-las, para dar a elas o apoio que elas precisam, que elas necessitam nesse momento difícil, para fazer os devidos acompanhamentos ou encaminhamentos que se considerarem necessários. Eu termino a minha fala, tem um versículo em Provérbios 24, 11, 12, esses dois versículos eu fiz questão de colocar lá no final do meu texto. Eles não têm absolutamente a ver com a temática, violência contra a mulher, mas eles chamam a nossa atenção para a responsabilidade que a gente tem de não permanecer calado, de não assumir essa postura de omissão em relação a essa temática. O texto diz: livra os que estão sendo levados para a morte, salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Isso é uma ordem. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Então, a ordem é, se alguém está sendo levado para a morte, salva essa pessoa, ajuda essa pessoa, estende a mão. Se você disser, eu não sabia, olha o que o texto diz. Aquele que pesa os corações não perceberá? O senhor não vai ver que você está querendo fugir da raia? E aí é dito, a partir de uma pergunta, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Então, é uma postura que a gente precisa acordar para ela, né? Despertar para essa realidade, uma realidade que existe lá fora, existe dentro das nossas igrejas. A Bíblia nos dá instrumentos possíveis, né, e fundamentos necessários para lidar com essa questão, para tratar isso de forma honesta, e a cada um de nós, cristãos, e particularmente aqueles que estão em função de liderança, cabe a responsabilidade de pensar, de refletir a respeito, de instruir a igreja em relação a isso e de intervir sempre que houver necessidade para que situações assim sejam erradicadas no nosso meio, para que nosso mundo possa ser um mundo melhor. Deus ajude, abençoe, tenha misericórdia de todos nós. E se você quiser saber detalhes a respeito disso que eu estou compartilhando assim de forma rápida, adquire o livro para ele pensar. A 10ª edição que já foi apresentada aí no começo da fala da Débora.